Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos. Sirva ao Senhor ali na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, como presbítero e professor da Escola Bíblica Dominical da Classe dos Irmãos e Obreiros. E na oportunidade, nesta noite, estou aqui para cultuar a Deus com os irmãos e também, na oportunidade, falar da palavra de Deus, uma breve palavra. Aqui na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Meus amados irmãos e irmãs, obreiros do Senhor, nós vemos nesta passagem bíblica da palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo uma das suas 13 cartas, ora denominada aqui essa em questão, chamada a Rainha das Epístolas, de acordo com os estudiosos da palavra do Senhor. E Paulo está aqui nessa carta escrevendo e está aqui expondo doutrinas fundamentais, basilares da fé cristã. A carta aos Efésios é dividida, os 6 capítulos, em 2 partes, a saber, os 3 primeiros capítulos trata de questões doutrinárias e os últimos 3 capítulos trata de questões práticas a respeito da palavra de Deus. Paulo está escrevendo para uma igreja muito importante da época, que se encontrava ali na capital da Ásia Menor, chamada Éfeso, e ali havia um grande centro de adoração a uma falsa divindade por nome Diana, ou mais conhecida como Diana dos Efésios, mas o nome era a deusa Artemis. E a palavra de Deus nos mostra que Paulo estava aqui falando, orando. Na verdade, neste versículo 14, Paulo está fazendo uma oração, orando pela igreja de Éfeso, porque aqui era uma segunda oração, e Paulo queria ver o crescimento daquela igreja. Paulo queria ver que aquela igreja viesse a se aprofundar no Senhor, que não somente ficasse firme nos pés do Senhor, porque estar firmado em Jesus não era tudo. Paulo sabia que não bastava apenas estar firmado em Jesus, mas precisava se aprofundar nas coisas do Senhor, nos mistérios do Senhor, que o Senhor tinha para o seu povo, tinha para a sua igreja. Por isso Paulo está orando ao Deus do céu, de joelho, clamando ao Senhor, para que Deus manifestasse, segundo as suas riquezas espirituais, da sua glória, concedesse que aqueles irmãos fossem fortalecidos no Senhor, fortalecidos no seu poder, mediante o Espírito do Senhor, no homem interior, ou seja, uma obra do Espírito aplicada no coração de cada crente. Talvez você diga, mas o que o Senhor quer dizer nesta noite? Ora, o Senhor nesta noite está dizendo a mesma coisa, que não basta nós estarmos firmados em Jesus Cristo, precisamos cada dia mais se aprofundar nas coisas do Senhor, nas espiritualidades da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, ser aperfeiçoado no Senhor, através da obra do Espírito, que quando encontra vazão no coração do seu povo, então pode fazer uma grande obra. Deus quer trabalhar nas nossas vidas, mas Ele precisa que encontre lugar, vazão. E Paulo, que tinha uma preocupação muito grande, ele era um pastor que tinha uma preocupação muito grande
a igreja crescendo, a igreja dando maiores frutos para a glória de Deus. Nós vemos aqui no texto elencado, a qual nós lemos, diz o texto que Paulo orava buscando em Deus para que a igreja viesse aperfeiçoar nos caminhos do Senhor, se aprofundar. Deus nesta noite pede de nós mais aprofundamento da nossa vida cristã, mais envolvimento com as coisas do Senhor, porque aqui diz o texto, fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, ou seja, mediante o Espírito de Deus no homem interior. O homem interior fala do nosso espírito, da nossa alma, que é uma das 3 divisões do ser humano: espírito, alma e corpo. E aí ele diz, aí assim, então Paulo chega a um pensamento: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nota-se, meus irmãos, usando rapidamente para completar aqui esta saudação, nota-se que o texto bíblico usa 2 palavras: arraigados e alicerçado. Arraigados fala de fundamento, fala de raiz, e alicerçado, isso mostra uma estrutura espiritual construída. E nos dias que estamos vivendo, meus irmãos, aonde a apostasia espiritual está começando a tomar muitas das vezes muitas vidas, nós precisamos continuar arraigados, alicerçado, enraizado em Cristo, estruturado no Senhor Jesus Cristo, para que possamos permanecer nele, para que Cristo então encontre habitação, aleluia, liberdade para habitar em nossos corações para a glória dele. E assim podemos chegar a esse entendimento, dizendo, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade. Ou seja, meus irmãos, o Senhor, através da sua palavra, quer nos fazer crescer na sua presença espiritualmente, mas é necessário que eu e você possamos dar lugar para que Deus então encontre lugar e habite. Então por isso Paulo orava, pela igreja de Éfeso, e como o Senhor nesta noite, pelo seu Espírito Santo, também deseja que nós venhamos a buscar o Senhor de uma forma mais aprofundada, e não se contentarmos, eu estou firmado em Jesus, eu estou firme em Jesus, está tudo certo. Não, isso ainda é pouco. Paulo entendia que isso era pouco, porque o Senhor queria se revelar muito mais, mas à medida que desse lugar. Então nesta noite, que possamos nos despertar mais e mais na presença de Deus, pelo seu Santo Espírito, para que o Senhor Jesus continue tendo lugar, vazão em nossas vidas. Agradeço a oportunidade que me foi confiada. Obrigado.